Iniciaremos a mesa 1, governança e seus impactos para o governo eletrônico e na arquitetura IPING de interoperabilidade. Convidamos para compor a mesa Marcos Vinícius Costa, ele é coordenador do segmento Áreas de Integração do Governo Eletrônico na arquitetura IPING, onde faz parte também da coordenação geral. É coordenador na coordenação estratégica de tecnologia no SERPRO e é pós-graduado em análise de projeto de sistemas e em organização. Métodos e sistemas, possui MBA nas áreas de estratégia empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e de comunicação com o mercado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. O próximo palestrante, também convidado à mesa, Hudson Vinícius Mesquita, ele é coordenador geral de normas e padrões do Governo Eletrônico na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, no Ministério do Planejamento, formado em Sistemas de Informação, com especialização em Banco de Dados e Gestão de TI, atua com integração e interoperabilidade de sistemas há 10 anos, sendo os 5 últimos voltados para projetos de governo do governo federal. É um dos responsáveis pela coordenação da EPING. Neste ato, ele está representando Andréia Ricciardi, diretora do Departamento de Governo Eletrônico da SLTI. E convidamos também à mesa o moderador desta mesa, Wesley Vaz. Ele é auditor federal de controle externo do TCU, onde atualmente ocupa o papel de secretário de Gestão de Informações para o Controle Externo. Atuou como diretor da Secretaria de Fiscalização de TI, coordenando auditorias de governança e gestão de TI. É mestre em Ciência da Computação pela Unicamp e MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Conferencionista em congressos nacionais na área de controle, auditoria, governança corporativa e de TI em eventos organizados pelo TCU. Por favor, podem tomar seus lugares à mesa. E já para início das atividades, passamos a palavra ao moderador. Bom dia a todos. Primeiro, uma satisfação estar aqui na manhã de hoje. Queria agradecer o convite feito pela organização desse evento. É uma alegria para o Tribunal de Contas, que tem trabalhado em assuntos associados à governança e gestão de TI há mais de 10 anos, estar presente em um evento em que esse tema é discutido de maneira tão direta, tão profissional e tão clara. As palavras que nos antecederam nos permitiu ter a clareza de que esse evento vai tocar no cerne da questão. E o cerne da questão, no meu ponto de vista, e isso tem sido refletido nos julgados do Tribunal de Contas da União, é a melhoria de serviços prestados para o cidadão brasileiro por meio dos recursos que a administração pública tem à sua disposição. E um dos mais valiosos, um dos mais importantes, um dos mais efetivos, um dos mais eficientes é o uso de plataformas de tecnologia da informação. Então, a argumentação que justifica esse evento é fundamental para que se reflita a melhoria dos serviços prestados pelo Estado brasileiro, e essa é uma preocupação do Tribunal de Contas e que consta da sua missão institucional. Então, para nós é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Bom, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o Hudson, que vai ser o nosso primeiro palestrante. Logo depois o Marcos Vinícius entra. E aí o assunto deste tema é tratar do EPING enquanto padrão de interoperabilidade e a relação que existe entre esse padrão e aspectos de governança tão necessários para que a gente consiga organizar a casa e passar a entregar resultados. Então, por favor, Hudson, fique à vontade. Bom dia a todos. Eu, primeiramente, queria pedir desculpa pela voz hoje, que não está da mais
elegantes no meio da gripe. E a vantagem é que o Cristiano já abordou boa parte do que eu ia falar, então a palestra vai ficar um pouco menor, né? Isso vai facilitar para todo mundo. Bom, o Marcos tinha convidado para a gente falar um pouco dos impactos aí da governança, tanto para o governo eletrônico quanto para a arquitetura EPING. Então, a gente vai fazer uma palestra compartilhada, onde eu vou começar com a contextualização do governo eletrônico, da EPING, a relação de estudo com governança. E aí o Marcos traz a visão de dentro da EPING, como o grupo de governança dentro da EPING tem trabalhado, enfim, os resultados têm sido obtidos. Bom, quando a gente fala de governo eletrônico, a gente está falando basicamente do uso de TIC na melhor prestação de serviços públicos, né? E aí a gente pode dividir isso em 3 frentes aí. Junto ao cidadão, então a melhor prestação de serviço ao cidadão. A melhoria da gestão pública, né? Então o uso de TIC interna no governo para melhor gestão interna. E a interação com parceiros, com fornecedores, com as empresas. E aí, no ano 2000, o governo brasileiro definiu o seu programa de governo eletrônico para atuar nessas 3 frentes. E dentro desse programa brasileiro foram definidas algumas diretrizes. Então, é tratado inclusão digital, promoção da cidadania, necessidade de modelos, de padrões, de políticas, né, para a melhor prestação de serviço público. E é dentro desse contexto que surge a EPING, né, como o grande modelo de interoperabilidade do governo eletrônico, que não está aparecendo. Bom, então a EPING basicamente é um documento hoje composto por padrões que visam promover a interoperabilidade nas suas mais diversas dimensões. Então, todo ano são definidos, são discutidos dentro do governo os padrões necessários para tratar desse tema e publicado uma versão anual. Mas dentro da interoperabilidade, né, a literatura traz 3 dimensões. A parte organizacional, então a gente está falando de processos, como é que deveriam ser os processos, a integração entre os processos de governo. A parte semântica, né, o entendimento desses processos, o uso de terminologias, né, forma que as partes tenham o mesmo entendimento de cada conceito. E a parte técnica, que de fato são os padrões. Isso, historicamente, nós somos do governo brasileiro, a gente tende a trabalhar se a gente fosse considerar que esse seria o cenário ideal, começar com a parte organizacional, depois definir o semântico, e aí sim discutir os padrões para essa troca de informações. Historicamente, nós no Brasil e nos outros governos, a gente tende a trabalhar o inverso. Primeiro, discutir os padrões técnicos, definir quais são os protocolos que vão ser utilizados, o que gera dificuldades semânticas, aí depois a gente começa a discutir a parte semântica, como é que a gente vai fazer o entendimento, todo mundo entender o que a gente está interoperando, para aí sim a gente chegar onde a gente está buscando agora, que é, uma vez que está todo mundo trocando informações. A gente tem um monte de órgão interoperando, tem empresas interoperando com o governo, mas esses são os processos ideais, esse é o modelo ideal. Todo mundo está entendendo qual o processo, cada interação dessa, cada integração dessa faz parte. E esse é o grande desafio dentro da EPING agora. A parte técnica, eu acho que já é um consenso, o mercado é quem tem evoluído esses padrões, então a EPING acaba sendo um catálogo, um índice dos padrões técnicos existentes, mas o grande desafio dentro do governo hoje é, de fato, essa parte organizacional e semântica. A gente começar a entender os processos, sair um pouquinho da caixinha de cada órgão, não necessariamente o que cada órgão está fazendo é o que deveria ser feito. Então, como é que a gente começa a olhar para esses processos únicos para prestar um melhor serviço ao cidadão? Hoje a gente acaba obrigando o cidadão a entender como o Estado funciona. Para eu pedir uma informação, a LAIC trouxe evoluções maravilhosas. Para eu conseguir pedir uma informação no SIC, eu tenho que saber para que órgão que eu vou pedir. Se o cidadão não entender o Estado hoje, a gente não consegue prestar serviço de qualidade. Então, esse é o grande desafio. Então, dentro da EPING, como é que está estruturado esses trabalhos? A EPING, basicamente, tem uma comissão de coordenação, né, formada hoje por 11 órgãos, os órgãos que têm mais atuação relacionadas à TI, mais SERPRO, DataPrev e ABEP, que é o nosso braço nos estados e municípios, nas empresas de processamento de dados dos estados, que é o fórum decisório da EPING, o que decide para que lado que vai, quais padrões são aprovados, quais as novas formas de trabalho. E a parte operacional disso é feita, organizada em segmentos, cada segmento constitui um grande grupo de trabalho, aí são divididos em 5 segmentos,
E embaixo de cada segmento desse tem os grupos de trabalhos temporários, que aí tem uma missão específica, ou é definir um padrão para uma nova necessidade, enfim. Então, eles são reunidos técnicos dentro do governo, com a sociedade, para decidir novos padrões, mas continuam trabalhando naquele modelo de definir a parte técnica. Então, hoje, a estrutura da IPING tem esses 5 segmentos: interconexão, segurança, meios de acesso, organização de informações e áreas de integração, que é o responsável pelo evento de hoje. Então, dentro de interconexão, a gente está falando das condições dos órgãos de fato trocarem dados, mas é um olhar muito mais redes de computador. Então, é aqui que a gente está falando de HTTP, de LDAP, de TCP/IP, então é uma questão mais de rede, e que hoje está sendo coordenado pelo Departamento de Redes da SLTI, pelo nosso colega Celso Júnior. O segmento de segurança, que aí é um trabalho muito mais próximo com o pessoal do GSI e do ITI, é o que garante os protocolos de segurança para aquele grupo anterior. Então, enquanto um grupo define que o HTTP é um protocolo, é o nosso protocolo, esse grupo vai definir que o HTTPS é o protocolo de segurança. Então, é um grupo muito mais voltado para a segurança, a parte de criptografia, e mais recentemente os trabalhos relacionados ao decreto 8135 de auditoria em softwares e hardwares do governo. Então, é esse grupo também que está trabalhando essa questão de quais são os padrões de auditoria, como é que isso vai funcionar. Só fazendo justiça, ele é coordenado hoje pelo Jorilson, da Polícia Federal. O grupo de meios de acesso é mais a parte de estações de trabalho, é onde a IPING chega mais próxima do cidadão. Então, são os padrões de planilha, de documentos de texto, de áudio, de vídeo. Então, quais são os formatos que o governo deve trabalhar para disponibilizar esses arquivos, tanto internamente dentro do governo, quanto para a própria sociedade. Hoje trabalha basicamente as questões de estações de trabalho, televisão digital, muito mais apontando para o trabalho que a Anatel faz na definição do Ginga, e a parte de mobilidade, que hoje a maior parte do trabalho é feito pelo W3C, então também servindo só como referência ao que é discutido lá. E hoje eu estou como coordenador desse grupo. O grupo de organizações de informações é o grupo que busca trabalhar a parte semântica, que é um grupo que tem feito um trabalho mais forte agora. Até então, a IPING era esses outros 3 segmentos anteriores que tinham um trabalho mais constante. Então, esse é o grupo que começa a discutir, mas também ainda muito no nível de protocolos, começar a discutir como usar, a melhor forma de usar XML, JSON para definições semânticas, RDFA, SCOS, enfim. Mas é o grupo mais semântico da IPING hoje, que é coordenado pelo Carlos Eduardo, lá da SLTI também, do Departamento de Governo Eletrônico. E, por último, o grupo responsável pelo evento de áreas de integração, que é coordenado pelo nosso anfitrião Marcos Vinícius, que aí é o grupo que, de fato, se preocupa com essa parte mais transversal ao governo. Então, é o olhar mais em dados e processos. Então, são padrões desde definir que o BPMN é o padrão do governo, até ao MGD, né, em pensar como integrar dados e processos dentro do governo. Então, coisas mais transversais, são protocolos menos específicos, são discutidos dentro desse grupo. Aí, o grande trabalho que está sendo feito agora é o fruto desse fórum, que é o trabalho de governança corporativa. Então, o Marcos vai falar um pouco mais à frente sobre isso, que são os trabalhos de dentro da IPING, como promover a governança. Bom, e aí, qual é a relação da governança com tudo isso? Hoje a gente tem uma sociedade cada vez mais dinâmica, complexa, heterogênea, a gente tem novas demandas de serviços, então, desde serviços básicos como saúde, transporte, educação, até essas novas demandas, que a gente chama de direito de 4ª geração, de democracia e de acesso à informação mesmo. Agendas políticas públicas com grande extensão, diversidade e interdependência, e demanda crescente por transparência, participação social e velocidade de resposta. A simples interoperação, a simples troca de informações no governo não garante para a gente que a gente está atingindo isso. A gente está resolvendo questões pontuais. E aí é onde fica fundamental a gente começar a ter esse olhar de governança em cima desse trabalho. A gente conseguir, de fato, avaliar, conseguir direcionar esse trabalho e fazer o monitoramento. Se o que a gente está interoperando, o que a gente está trocando de informações é realmente o que é necessário, isso está chegando ao cidadão, a gente está agregando valor, a gente está trazendo novos serviços, mais qualidade ao serviço prestado ao cidadão. E aí, dentro do Cristiano, que o Cristiano trouxe, tem sido discutida nos últimos meses a estratégia de governança digital,
que é justamente trazer a interoperabilidade como parte desse processo, né, já que ela usa o bem mais simples aí como as diretrizes bem mais simples como norteador, e o bem mais simples como principais diretrizes dele é justamente simplificar o atendimento ao cidadão, principalmente através da interoperação, a integração de sistemas de governo. Então, a ideia da EGD é que os órgãos, dentro de seus PDTIs, comecem a ter ações mais voltadas para o cidadão. Então, para melhor prestação do serviço público, para maior acesso à informação e, principalmente, maior participação da sociedade nessas discussões. Hoje, a IPING é um reflexo disso, que a maior parte das discussões são feitas pelo governo. Então, são órgãos de governo discutindo como eles acham que deveriam resolver esses problemas. Com exceção desse trabalho que é feito pelo Grupo 5, esse grupo do evento hoje, que tem a participação muito mais forte da sociedade, o restante da discussão é feito dentro do governo, basicamente dentro do governo. E aí, se a gente for olhar os princípios, os pilares para a prestação de serviço público, um deles é a parte de princípios, políticas e modelos. E aí a gente volta lá atrás em governo eletrônico e EPING, que estão 100% dentro disso. Então, é o uso de TIC na prestação de serviço, governo eletrônico, e inverter um pouco a lógica da interoperabilidade, dela não ser um fim nela mesma, uma vez que eu troquei dados e acabou, está interoperável, e mais orientada para a prestação de serviço. Então, para melhorar aquele serviço, quais são as informações que eu deveria estar trocando, quais são os dados que eu deveria estar intercambiando entre os órgãos, mas sempre com um olhar mais voltado para um serviço público, e não uma simples troca tecnológica disso. E aí, por fim, eu queria até deixar essa imagem que eu acho que é o que deve nortear todo o trabalho, não só da IPING, mas de qualquer projeto, qualquer ação nossa dentro do governo, que é a necessidade do cidadão no centro das discussões, no centro das decisões, e aí a gente entrar nesse ciclo contínuo de fazer o desenho do serviço, que vai gerar a revisão dos nossos processos, e aí cada órgão sair da sua caixinha. A necessidade de integração tecnológica, e aí é onde IPING e padrões de interoperabilidade entram nesse processo. Uma vez a gente revisando nossos processos, inevitavelmente vai ser necessário troca de informações entre os órgãos, entre os sistemas, e aí, de fato, a gente tem uma entrega de serviço digital. E nessa ideia de a necessidade do cidadão estar no centro, a gente traz junto a participação e avaliação da sociedade, que é fundamental nesse processo. Quem é o nosso cliente está avaliando se o que a gente está entregando, de fato, é útil ou não para ele. E não a gente simplesmente entregar o serviço e vamos partir para o próximo. Então, pela definição do governo britânico até, desenvolver uma cultura que coloque as necessidades das pessoas à frente, de forma que os serviços sejam planejados e desenhados em torno do que o cidadão necessita, e não a forma que o governo quer fazê-las, que é muito do que a gente tem feito hoje. A gente tem explicitado os nossos serviços do jeito que já são feitos, mas sem muito essa visão de se é isso que a sociedade está esperando da gente. Então, esse é um modelo em que é possível, usando já essa rede existente da IPING, essas discussões de interoperabilidade, a gente avançar para esse olhar de fato, prestação de serviço e participação social. E a EGD, eu acho que é o grande movimento que a gente está tendo de trazer isso para dentro dos órgãos, o planejamento dos órgãos, para dentro dos PDTIs, e dessas ações isoladas que vem acontecendo dentro do governo. E eu vou passar a palavra para o Marcos, trazer um pouco essa visão de, dentro desse grupo, como isso tem sido trabalhado, essa discussão de governança corporativa. Obrigado, gente. Olá. Antes de começar, eu queria agradecer aqui a todos os colegas que atenderam o chamado da gente para participarem desse evento. Alguns deles até vindo de suas cidades e arcando com o investimento disso, para estarem aqui compartilhando essas informações com a gente. Queria deixar isso registrado. Obrigado. Além de vocês, claro. Como eu sou tímido, tiro óculos e eu não vejo vocês e sigo em frente. Pode ser? Hã? Nem a gente, nem? Não, o teclado eu enxergo, ele não queria responder mesmo. Bom, então a gente falou da transversalidade desse segmento áreas de integração. E nessa transversalidade é que a gente trouxe o tema governança para ser discutido aqui. Vamos entender um pouco de como é composto esse segmento.
ou como é que ele trata essa transversalidade. Internamente, a gente divide esse conjunto de padrões que estão sob a nossa responsabilidade em grupos de trabalho. Então, a gente trouxe um esquema onde a gente mostra mais ou menos como esses padrões se interrelacionam, porque é importante também que a gente veja o padrão como uma integração a outro padrão. Essa forma que a gente entende dentro do segmento e expande para a arquitetura e para o governo é a forma que determina o trabalho que a gente segue na governança hoje. Bom, todo ano a gente faz um planejamento dentro da EPING e desse planejamento a gente recebe um conjunto de orientações, de elementos direcionadores. Esses são os que nós recebemos para esse ano e que, se a gente sintetiza no alinhamento entre a estratégia e a execução. O que é isso? Uma aproximação cada vez maior daquilo que é a arquitetura da execução. Ou seja, da gente não ser somente prescritivo, mas também da gente estar junto no momento da execução para poder fazer com que esses padrões evoluam de forma a termos, de fato, o melhor serviço, que esse é o nosso objetivo dentro da EPING. Bom, o que nos trouxe a discussão desse tema? Então, se a gente considera que, nos últimos anos, as consultas públicas elas têm tido um baixo questionamento, então, o que isso significa? Todo ano, o documento de referência da EPING ele é revisto pelos seus coordenadores e uma nova versão vem a público. Essa nova versão ela preconiza que evolução os padrões vão ter, ou que descontinuidade a gente vai ter dentro desses padrões, e a gente pede para a sociedade para opinar sobre isso. A gente tem percebido que, ao longo dos 10 anos, a EPING faz 10 anos, na verdade ela fez, mas a gente está comemorando de novo esse ano 10 anos, a gente coloca esses padrões em constante estado de evolução, e a gente lança os documentos de referência. No início, a gente tinha muito questionamento, principalmente por parte dos fornecedores. Por que estava adotando aquele padrão? Por que descontinuando o outro? Só que, com o tempo, isso vem diminuindo. Bom, se isso vem diminuindo, é sinal de que existe um equilíbrio entre aquilo que o governo está preconizando na EPING como padrão de interoperabilidade e aquilo que o mercado, de fato, usa. Toda vez que a gente vai para apresentações de soluções no nível de governos, e aí governos federal, estadual, municipal, poderes executivos, legislativo e judiciário, o que a gente percebe é que, mesmo sem EPING estar presente com o nome EPING, os padrões estão lá, os padrões são explicitados lá, né? Então, tudo bem, a EPING pode não estar sendo reconhecida, mas ela está sendo utilizada, que é o que importa. O que pode estar acontecendo para a gente não conseguir interoperar da maneira que a gente pretende? Ou seja, ter um maior reuso da informação, fazer com que as informações, os dados, eles sejam pegos nas fontes proprietárias, né? A gente tem um trabalho de integração de dados e processos, a gente percebe a determinada hora que determinado sistema pega um dado no sistema tal que, por sua vez, pega de outro. Ou seja, em vez dele ir pegar direto no proprietário, ele faz uma voltinha. Essa voltinha, em termos de integridade da informação e no resultado que ela gera para a sociedade, é péssima, né? Agora está lá. Então, se isso tudo acontece, né, você não está alcançando a interoperabilidade do jeito que você pretendia. O que pode estar por trás disso? Então, a gente tem entendimento de que o governo, no momento que ele se vê como prestador de serviço, ele também trabalha no sentido da urgência. Ou seja, ele tem um serviço para prestar, então ele tem que prover, inclusive, a sua solução de tecnologia de forma rápida para atender aquele serviço. No momento que ele faz isso, ele busca o quê? Se autoconter. Então, o máximo de coisas que ele puder manter sobre a governabilidade dele, sobre a gestão dele, ele faz. E aí você tem a replicação de várias informações. Você tem momentos de pegar informações mais tardios, porque ele precisa disponibilizar mais rápido, né? Então, a gente perde a importância para a urgência. Mas é possível, né? E esse é o ponto que a gente parte. Se o padrão está lá, e se aquilo que a gente preconiza para ser usado funciona, então é possível fazer interoperabilidade. O que a gente precisa é orquestrar isso aí, é fazer isso acontecer, é trazer à tona um conjunto de diretrizes, um conjunto de orientações,
de métricas, indicadores e até um processo de maturidade que consiga identificar o que o governo precisa fazer para interoperar entre si. E entre si com os outros entes que a gente entende chamando de sociedade, que é governos, cidadãos, empresas e organizações. É isso que a gente fala quando fala de governança. Bom, esse trabalho ele começou em 2014 e hoje a gente está apresentando os primeiros resultados dele. O que a gente está trabalhando hoje? A gente vai ter uma mesa, a mesa a seguir, que a gente aborda o alinhamento dos conceitos de governança. Isso foi uma provocação no primeiro fórum que nós realizamos, uma provocação do IBGC, no sentido de que a gente precisava trazer à tona, ou seja, trabalhar a dimensão semântica disso, como o Hudson colocou nas 3 dimensões, trabalhar no plano da dimensão semântica o entendimento comum dos termos que estão ao redor da governança. Então, é isso que vai ser apresentado nessa mesa. Esse trabalho foi realizado pelo Coutinho, colega nosso aqui do SERPRO, e ele ocorreu entre setembro e novembro de 2014. Como todo o trabalho que a gente tem feito, a gente tem envolvido sempre não só governo, mas também a sociedade civil, empresas, organizações, e, nesse caso, nós trouxemos esses órgãos, que são órgãos que disciplinam esse assunto governança internacional e nacionalmente. Né? O BNT, a DAMA, o IBGC, o IBGP e o TCU. Todos representados aqui hoje. A próxima mesa, a gente vai falar... Não, minto. Nós fizemos um trabalho, que foram as 6 oficinas que nós realizamos, identificando as iniciativas que estavam sendo realizadas em nível de governos, sociedade civil, em torno de governança. Então, esse trabalho aconteceu entre setembro de 2014 e julho de 2015 e foi conduzido pela colega Ana Paula, do Ministério do Planejamento. O Coutinho e a Ana Paula estão aqui. Né? Então, esse daqui é o resumo do que foram as 6 oficinas que a gente conduziu. A outra mesa de hoje, a gente vai abordar o alinhamento entre os princípios e dos princípios com as iniciativas que a gente viu. Esse trabalho é um trabalho que foi feito pelo Gutenberg, nosso colega Prodenge, que está aqui, que ocorreu entre dezembro de 2014 agora julho de 2015, também envolvendo esses órgãos. O que esses trabalhos têm em comum, eu destaco? Trazerem à tona diversas visões. Eu acho que o importante é a gente trabalhar com essa diversidade de entendimento ao redor do tema, para que a gente, quando discuta governança, a gente não discuta sobre uma visão única. Isso foi a preocupação do grupo todo o tempo. Né? E a última mesa de hoje, que é a apresentação de uma proposta de arquitetura, que é uma proposta comum que a gente pretende implantar junto com o modelo. Esse trabalho vai ser apresentado pelo Coutinho, que volta à mesa e ao fórum. Bom, isso daí, ele começou em 2014, como eu falei, com a geração de insumos, e pretende terminar agora em novembro com um próximo fórum, onde a gente vai apresentar uma proposta de modelo de referência para isso, né, que é para suportar essa questão da governança nesse aspecto da interoperabilidade. Então, a gente está falando dos 3 fóruns que ocorreram nesses 3 períodos. O segmento ele tem um conjunto de órgãos participantes. Hoje nós estamos com cerca de, acho que 400 pessoas dentro do grupo principal. E o que é importante destacar, acho que desse slide, é a representatividade disso. Então, a gente tem órgãos aqui de poderes legislativo, executivo e judiciário, órgãos federais, estaduais e municipais, empresas privadas, entidades e associações de profissionais que trabalham questões de padrões. Academia. São cerca de 60 órgãos, eu acho, que a gente tem hoje participando no grupo. Para promover essa participação de forma ampla, a gente criou vários acessos em redes sociais. A gente já tinha o do CISP, na verdade, tudo começa pelo CISP.
Agora, o SISP é um portal de governo, e ele tem algumas restrições que a gente até conseguiu abrir, que é a restrição de você necessariamente ser de governo para participar, mas nós abrimos outras redes que pudessem permitir uma participação mais ampla e com menos necessidade de controles. O CISP ele é um ambiente controlado, até porque lá estão as informações dos trabalhos desenvolvidos até hoje por todos os grupos, né, e por vários outros órgãos de governo. Então, em 2012, nós criamos um canal no Facebook, criamos uma página no Facebook. Essa página, a gente congrega informações de tudo que tem relação com esses padrões de interoperabilidade que a gente trabalha, com serviços eletrônicos, com o governo integrado. Então, a gente busca de vários canais, vários sites e coloca lá. Em 2014, a gente criou um blogger, onde a gente publica artigos de colegas nossos que fazem parte desse segmento áreas de integração. Então, são artigos que os autores se propõem a compartilhar um pouco do que está acontecendo e do que a gente pensa em termos de viabilizar essa interoperabilidade no governo. E também, em 2014, agora, um pouco por último, a gente expandiu esse uso por LinkedIn, onde a gente tem colocado lá, ou buscado colocar lá, temas para debate. Todas essas páginas, esses canais, eles são usados pelos coordenadores nos grupos para o planejamento das suas ações. Por quê? Porque é uma forma da gente ouvir todos os agentes, todas as partes interessadas sobre o que é ponto de interesse ou o que deve ser mais observado naquele período. A comunidade de áreas de integração, ele não trabalha só com partes interessadas aqui no Brasil. A gente tem demandas de outros países aí, países colegas. Bom, além disso, a gente criou agora, muito recentemente, um canal no YouTube, onde a gente coloca todas esse acervo de informações que a gente está gerando nos fóruns, nas entrevistas. Ou seja, por essa expansão da gente nas redes sociais, a gente tem colocado gerar tem procurado gerar um histórico de qualidade suficiente para que seja referência a qualquer trabalho a ser realizado, né? E minimizar o esforço que a gente teve para encontrar essas referências, porque não é um trabalho fácil garimpar todas essas informações e, sobretudo, integrá-las, que é o que a gente tem feito. Bom, basicamente é isso. Queria agradecer a atenção de vocês e desejar um bom dia. Bom, muito obrigado ao Hudson e ao Marcos Vinícius pelas excelentes apresentações. Agora, no aguardo de algumas questões que podem vir da plateia, mas eu já começo com algumas, agora que o Hudson já descansou, né, a voz. A minha primeira pergunta vai remeter à fala do Salim, há um tempo atrás, né, em que ele disse que a gente não tem mais o direito de demorar décadas para sair com alguma solução que realmente atenda ao cidadão, né? Eu iria além, eu acho que ao demorar décadas para entregar um conjunto de soluções, por mais complexas que sejam, para a sociedade, traz um pouco do paradoxo do mundo atual. O mundo atual quer que você tenha soluções de serviços complexos à mão agora, ou daqui a 6 meses. Mas o ponto é que a gente sabe que isso não é realmente muito simples ser feito. E eu gostaria de saber de vocês dois se, em todo o processo de estudo, foi realizado algum benchmarking com algum estado internacional, com algum outro governo, com algum outro país, que envolvesse não somente a preocupação no aprimoramento da qualidade do serviço público que o Estado presta, mas, mais que isso, no redesenho de alguns serviços públicos, na reestruturação, na reconceituação de alguns serviços, não exatamente pegar aqueles que já são prestados por meio de um canal internet, mas transformá-los de forma a fazer com que eles sejam mais simples e mais fáceis de serem operados. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Durante todo esse processo, seja ele técnico, seja ele mais perto da camada de governança, foi realizado algum tipo de benchmarking e que vocês pudessem falar um pouco mais sobre isso?
Bom, vou começar então. A gente tem um trabalho em desenvolvimento coordenado pelo Ministério do Planejamento, mas que envolve vários órgãos e uma parceria muito forte com a CEGEP, que é o novo portal de serviços que é voltado ao cidadão. E que a filosofia é justamente essa, é como entregar serviço da forma mais fácil possível para o cidadão. Então, uma linguagem de fácil entendimento, com o mínimo de operações possíveis até a conclusão desse trabalho, desse serviço. E aí, de fato, as referências internacionais são para cada etapa desse processo. Países que estão ou digitalmente mais evoluídos, ou em alguns quesitos, às vezes não nos índices que são normalmente publicados, os rankings, enfim, mas tem uma iniciativa ou outra. A gente ainda tem algumas dificuldades grandes de definição, por exemplo, a identificação única do cidadão, né, que isso é um gargalo ainda no Estado para melhor prestação de serviço, para efetiva prestação de serviço digital. Mas o portal tem trabalhado, o portal de serviços, o Serviço GovBR, tem trabalhado nessa linha de tanto estudo internacional quanto envolvimento dos órgãos para facilitar mesmo a prestação de serviço. Então, desde de usar uma interface única até a questão do cidadão não precisar entender como funciona o governo por dentro. Então, tem um serviço, acessa ele via portal, aí depende de 100% de interoperabilidade, aí volta o desafio da interoperabilidade, como os órgãos disponibilizarem seu serviço de forma transparente para o cidadão, já que normalmente para um serviço eu preciso interagir com vários órgãos, mas é sempre usando as referências internacionais e de como conseguir solucionar esses problemas, considerando as nossas dificuldades, né, porque tem questões culturais, tem questões legislativas e normativas que a gente tem que passar ainda. Né? Quer complementar, Marcos? Nos trabalhos que a gente vai ver hoje, vão ser apresentados hoje, a gente vai ver essas referências sendo tratadas. E tem uma questão que eu acho que é importante, que foi como o Hudson colocou aí, a gente traz as referências internacionais não como referências internacionais somente, mas como a aplicação delas nas iniciativas que a gente tem desenvolvido nacionalmente. Então, acho que isso daí foi o mais forte das oficinas, das 6 oficinas, onde a gente trouxe essas experiências que estão ocorrendo dentro do governo e da sociedade geral. Não é você referenciar algo sabendo que deu certo em algum lugar, mas sim trazendo aquilo que deu certo para uma necessidade sua aqui. Então, isso acho que é bastante interessante, foi o que reforçou o trabalho da gente. Isso. Perfeito. Bom, começaram a chegar as questões vindas da rede social, quer dizer que está funcionando. Mas eu vou fazer uma outra, porque eu não posso deixar de fazer isso. O assunto vem à tona. No evento que o Cristiano citou no mês de abril, do governo no Brasil 100% digital, acho que uma parte de vocês estavam lá, teve um momento em que um moderador disse que, na verdade, o que estava discutindo não era um problema, em essência, de TI, era um problema do Estado. E aí deu um bafafá danado, porque tinha um monte de gente de TI na plateia, como tem aqui, e aí o pessoal ficou, mas como assim não é de TI? Na minha opinião, é de TI também. E aí a minha pergunta vem nessa linha, quer dizer, os profissionais técnicos que têm atuado em todo o processo de construção do EPING, e mais que isso, os profissionais técnicos que estão nos ministérios e que são agentes de mudança até da cultura da interoperabilidade, eles têm a clareza da importância deles no processo dessa entrega, quer dizer, os profissionais técnicos são muitos, são importantíssimos e precisam ter, na visão do trabalho deles, a importância de que eles, na verdade, representam tijolinhos para a entrega de algo maior. Então, a minha pergunta é nesse sentido, como é que tem sido feito, além das redes sociais que foi citado aqui, a comunicação com os profissionais técnicos, que, em essência, são aqueles que, além de desenvolverem o modelo, são agentes de mudança junto aos gestores na ponta, junto àqueles usuários dos sistemas que eles mantêm. Então, a minha pergunta é nesse sentido, Marcos. Como a comunicação de um evento como esse, por exemplo, está sendo feito para a base técnica que, na verdade, é o agente de mudança importante nesses processos? Tem uma questão que eu acho bem interessante, porque quando a gente aborda isso, a gente faz referência a um grupo que eu acho que é mais o grupo da gestão do que o grupo que opera mesmo, né? O grupo que desenvolve o sistema, o grupo que promove a integração, que é o que a gente chama de grupo técnico.
E eu posso garantir para você que a expectativa deles é muito, mas infinitamente maior até do que do grupo de gestão. Incrível isso. Eles se sentem muito incomodados, e eu estou vendo uma colega aqui, que a gente uma vez saiu para almoçar, e assim, não sei se por sorte ou azar ela levou uma colega, e o assunto foi esse na mesa, né? A angústia que tem de fazer com que o próprio gestor compreenda a necessidade da integração. Né? O quanto fica mais simples para o desenvolvedor trabalhar a integração. Né? E quanto mais oneroso fica, e até emocionalmente, porque foi o caso dessa menina, de ficar redundando. Então, acho que tem uma questão assim, esse exemplo que você tem, um exemplo de uma empresa pública, mas é óbvio que a gente pode expandir isso para a iniciativa privada, porque quando a gente conversa, e eu acho que é o bom de estar na rede, né, você não cria uma rede virtual só, você acaba trazendo essa rede virtual para uma rede presencial, e você estabelece esse contato e começa a conversar essas diferentes realidades. Então, acho que esse assunto é um assunto que existe uma expectativa grande desse grupo técnico de fazer acontecer, ele se sente responsável, sabe a responsabilidade que tem, sabe o quanto ele pode contribuir. Então, acho que o envolvimento da gente maior nesse momento é com a gestão mesmo. Excelente, bom saber. Hudson, eu tenho uma pergunta para você da Vanessa, eu vou tentar ler. A comunicação entre entidades colaboradoras em programas transversais do governo, como disse o Hackett, se afigura importante para a coordenação das atividades realizadas em rede. A pergunta dela é, como é que o governo eletrônico, coerente com a diretriz de integração com parceiros, vem atuando para dar suporte a esse intercâmbio entre tais organizações? E aí eu acredito que ela faz menção a organizações internas, públicas, de outros entes, eu acho que também com as organizações privadas. Né? Então, a pergunta é nessa linha. Como a SLT tem atuado para dar suporte a esse intercâmbio que, segundo ela, tem que ser mais frequente? A IPING, ela basicamente é uma grande rede de troca de informações, uma grande rede de comunicação. Essa divisão nos segmentos, a forma de trabalho de cada um dos segmentos é através de fóruns de discussão, enfim, reuniões presenciais acabam sendo mais para bater o martelo, né, do que gerar discussões. E esse modelo tem sido usado nas diversas frentes de governo eletrônico que a gente tem hoje. Então, a gente está falando de software público, para cada software que está lá, tem uma comunidade onde as pessoas envolvidas estão debatendo esse tema. O portal do CISP tem diversas comunidades sobre diversos temas que podem ser utilizados. A IPING utiliza essas comunidades do CISP e tem grupos como esse do Marcos que está utilizando as redes sociais, não só os fóruns institucionais, né, vamos dizer assim, só as redes do próprio governo, mas... E a demanda da sociedade. Se a gente quer participação social, não tem como a gente trazer a sociedade para utilizar as ferramentas de governo. A gente vai ter que ir até as ferramentas que a sociedade utiliza. A gente tem um grande exemplo que é o Participa, ou da presidência, ou o próprio Colabora, que é uma rede mais voltada para discussões do governo. Agora, que foi lançado recentemente, o Dialoga. É disponibilizar várias... A nossa dificuldade maior vai ser disponibilizar várias formas de interação com a sociedade e como é que a gente consegue perceber tudo que está sendo trocado de informações ali. Então, não só a sociedade, os órgãos estão utilizando essas ferramentas também para troca de informação. Agora, o grande desafio é juntar tudo isso e a gente conseguir processar todo esse volume de informação e dar resposta de volta. Né? Ok. Eu tenho o chamado de uma interregional, é isso? Isso. Temos uma pergunta na Regional Brasília. O pessoal da Regional Brasília pode fazer a pergunta. Pedir para o pessoal colocar a imagem aí, se possível. Regional Brasília, ainda temos pergunta aí? Se vocês estão falando, a gente não está ouvindo. Estão falando ao microfone? Ok. Agora estamos ouvindo. Sim. Tá. A minha pergunta é para o Cristiano Eckert. Ele falou sobre implementar modelos inovadores na contratação do serviço público, contratação de servidores de TI. Eu queria saber dele como é que ele encara o novo cidadão, né, que é multifuncional, ele mexe com várias tecnologias, né,
E como é que ele vai integrar essa implementação com o servidor já existente no serviço público hoje, que não tem essa perspectiva, né, atual. Ele está muito atrasado, né, o servidor que tem 30, 40 anos de serviço público, né? Como fazer essa integração entre o antigo e o novo? Seu nome, por favor? Marcos. Oi, Marcos. Eu vou pedir licença e passar a palavra para o Hudson, da SLTI, dado que o Cristiano Request já não está mais entre nós aqui. Tá bom? Bom, essa não é a opinião do Cristiano, já que a pergunta é o que ele acha. Não vou falar por ele, mas... bom, isso é fato que a gente tem diversos perfis dentro do governo. A gente tem servidores que estão há 30, 35 anos. Dentro das equipes de TI, a gente tem pessoas que estão acostumadas com outras tecnologias, enfim, toda a questão de mainframe, ainda tem gente discutindo isso dentro do governo. Mas a gente tem o pessoal mais novo e tem o pessoal que tem acompanhado essas tecnologias também. Então, acho que é só uma questão de alocação do perfil correto para cada atividade. Assim como a sociedade tem utilizado cada dia mais ferramentas digitais para esse contato com o governo, a gente tem o outro lado também, que tem muito cidadão que prefere ainda ir no balcão de atendimento. Então, a gente tem que estar pronto para atender qualquer tipo de cidadão por qualquer canal. Acho que o grande desafio nosso é expandir os canais de atendimento ao cidadão. É lógico que o foco tem que ser sempre os serviços nascerem digitais, mas a gente tem que estar pronto também para esse cidadão que não tem acesso à tecnologia e ainda é um percentual considerável dentro do país. E do nosso lado, o governo, para como receber isso, a gente tem servidores aí também com esses mais diversos perfis. Então, acho que é uma questão mais de gestão de recurso humano, de alocação dos perfis ideais para cada tipo de contato com o cidadão. Obrigado, Hudson. Eu tenho agora uma pergunta do Alexandre do MP. Eu vou fazer aqui para o Marcos. Ele pergunta como avaliar o peso do trabalho e os investimentos já realizados na construção de um bom modelo dirigido ao cidadão. Como é definida a necessidade do cidadão? Acho que a pergunta dele está na direção de tornar mais objetivo o processo de avaliação de investimento nisso. E como é que a gente consegue tirar uma necessidade do cidadão, conceito amplo senso, para uma coisa que realmente a gente precisa atuar mais objetivamente? O Alexandre, um colega nosso do MP, esteve aqui com a gente numa oficina falando sobre carta de serviço. E eu acho que a pergunta dele vai muito ao encontro disso, do que tem sido feito até pela própria CEGEP, no sentido de carta de serviço, que é um desdobramento do Decreto Cidadão, né? Que foi uma iniciativa do governo no sentido de que o cidadão, ele, uma vez que dependesse uma única vez do serviço público para emitir sua informação, ele não precisasse fazer de novo. O serviço público se encarregaria de emitir essa informação por ele, a cada vez. Bom, e o desdobramento disso em forma de decreto de carta de serviços é onde os diversos órgãos de governo declaram que tipo de serviços eles prestam ao cidadão, que é uma forma do cidadão poder ver como é que o governo funciona, né? Então, seria uma forma de dar transparência sobre o Estado ao cidadão. Bom, o que a gente percebe aí? Nessas oficinas, no que nós trouxemos essas experiências, todas elas têm um ponto em comum. Elas vão ao encontro de uma determinada demanda. E eu vou citar uma delas que eu acho bastante interessante, que foi a oficina onde nós trouxemos a experiência do Sergipe, que é de uma colega nossa que hoje está aqui em Brasília, trabalhando no governo federal, onde ela trabalha no que se chama de Superintendência de Modernização e Atendimento ao Cidadão, e quando ela assumiu essa função, ela foi para a fila do atendimento. A primeira ação dela foi encarar uma fila de atendimento e começar a perguntar para as pessoas o que as angustiava, como se ela também tivesse angustiada. E óbvio que estava, né? Se está uma fila, não tem ninguém que não fique. E dali, ela tirou todo o conjunto de insumos para estruturar o processo dela. Ela estruturou o processo e tempos depois ela voltou à mesma fila para saber como é que estava acontecendo, o que tinha mudado. E assim ela deve ter feito
inúmeras vezes, propondo essa melhoria. Então, eu acho que esse processo de proximidade, né, ou experiências de proximidade, de buscar essa proximidade, de buscar esse entendimento, né, a gente vai ver, a gente pode ver nesses vídeos e vai ver agora quando o modelo começa a se consolidar, porque o modelo leva em consideração isso também, né? Porque se o objetivo é um serviço de melhor qualidade, esse serviço de melhor qualidade é para o cidadão ou para a sociedade, né? Se você não levar em consideração essas premissas, você não consegue construir. Então, você ainda não tem isso hoje consolidado, né? Agora você tem insumos suficientes para consolidar as formas de fazer isso, eu acho. Bom, fui avisado que a gente tem tempo para mais uma pergunta ou duas muito breves. Vamos tentar fazer duas. Bom, Carlos Teixeira, da Blue Hawk, pergunta que, em relação aos padrões tecnológicos ou de governança de TI, né, presentes no EPING, como assegurar a adoção e a conformidade aos entes e serviços públicos a esse padrão? Então, a pergunta dele tem a ver com como é que a gente assegura que os padrões que estão sendo definidos realmente estão sendo utilizados pelos cidadãos? Bom, a resposta mais óbvia seria através de auditoria, né? Mas aí a gente está falando de 200 padrões que ninguém vai olhar de um por um em cada sistema, em cada rede está seguindo. Então, isso não atende. A gente já está brincando, porque a gente já conversou bastante com o TCU sobre isso. E o fato é, qual é a vantagem de se utilizar esses padrões? O exercício que a gente tem feito é mais de mostrar os benefícios que tem de quem fez, o quanto evoluiu na prestação de serviço, do que avaliar se você está seguindo ou não. As dificuldades que tem quando você quer interoperar com alguém que está seguindo um padrão aberto e você chega com a sua base toda proprietária e não consegue trocar informação. Então, tem sido mais esse sentido de dar transparência a esses casos, né, que tem funcionado, porque eu acho que não tem discussão, assim, que o uso de padrões abertos é a melhor forma do governo conseguir evoluir na troca de informações. Bom, então, eu acho que deu certo eu deixar essa pergunta para o fim. Essa pergunta foi dirigida a mim, e eu vou respondê-la, mas eu também gostaria da palavra final dos meus colegas de mesa sobre essa pergunta que tem a ver com a tentativa de garantia e no Brasil a gente confunde garantia com normatização. A pergunta da Sara é a seguinte, ela faz a observação que, essencialmente, a diferença entre governança pública e privada vincula-se, segundo ela, ao princípio da legalidade estrita ao qual os entes governamentais estão vinculados. Ela pergunta se nós podemos afirmar que já dispomos de instrumentos legais que formem um arcabouço legal suficiente para a estruturação de um sistema de governança efetivo nas 3 esferas e poderes. A pergunta dela vai na linha. Nós já temos base normativa suficiente para descrever um sistema de governança nos 3 poderes? Eu gostaria que os meus colegas dessem a opinião pessoal em relação a isso, se puderem. Mas a pergunta foi para você. Pois é, mas eu vou responder. Eu voto com o relator. Por favor. Então tá, eles estão fugindo disso, porque eles não têm resposta certa a isso, né? Não é isso, Marcos? Mas eu vou dar a minha resposta, fique tranquilo. Você tem a terceira mesa, segunda mesa, né? A mesa do Gutenberg, vai trazer todo essa referência cruzada. Vocês vão ver como é que essas questões de referência se interrelacionam. Então, você tem. Referencial você tem. Eu acho que não é a falta do referencial em si. É você trabalhar como é que isso se cruza, né? Então, como é que governança pública, governança corporativa, governança de dados, governança de TI, como é que essas coisas se relacionam, o que elas têm em comum, para onde elas levam, e no momento em que eu pratico, o que eu ganho. Tá, tudo bem, mas isso seria muito romântico só, né? Porque a gente está falando de governo. Agora, esse é o princípio, eu acho, de tudo. Então, não adianta você ter uma auditoria agora, né? Então, vamos porque acho que o final da pergunta seria isso, né? Quem fugiu foi ele. Você partir para uma auditoria agora, se você não tem compreendido o porquê disso, né? Se isso não está explícito ou no campo comum onde você possa entender o benefício.
uma das oficinas que a gente teve aqui foi uma oficina sobre transparência organizacional, né? E essa questão foi muito forte, né? Para que eu tenho? Né? Todos conseguem ver para que eu tenho, porque a transparência ela é isso, é fazer com que todos vejam, né? Agora de forma clara. Então, acho que esse é o movimento que a gente tem que começar. Você, Wesley. Não, é o Hudson. O Wesley está ganhando tempo. Não, mas acho que é o que o Marcos trouxe, né? Vai ter uma mesa que vai trazer bastante essas referências que tem, mas mais do que o referencial normativo, eu acho que é uma tendência a quem não está seguindo esse modelo de pensar em governança, pensar em interoperabilidade, que é pensar a ficar isolado do processo. Então, não é só uma questão de auditar, de punir, porque normalmente tem a EPING, é uma portaria do Ministério do Planejamento, que é obrigatória para todos os órgãos do CISP. Não são todos os órgãos que usam os padrões que estão lá. Então, deve existir uma razão para isso, né? E não simplesmente já tem que usar, pronto e acabou, né? Então, acho que a discussão é um pouco mais do que só a questão normativa. Vou responder. Primeiro com o discurso que todo mundo que já viu uma palestra de alguém do TCU já ouviu. A opinião aqui é do Wesley e não é do TCU. Dado que o TCU é um conjunto de 9 ministros, né? Na verdade, com 4 substitutos. Mas essa é uma opinião pessoal minha, e eu sei que ela tem guarida na opinião pessoal de muitas pessoas do TCU. Há instrumentos, não vou falar legais, normativos, mais do que suficientes para que todo o Estado brasileiro repense o modelo de funcionamento. E eu só vou citar um. O princípio da eficiência constante do artigo 37, caput da Constituição Federal. Essa é uma interpretação que você pode achar muito ampla, mas é uma interpretação que consta de um monte de acordos do tribunal para assuntos que demandam a eficiência do Estado sem que necessariamente estejam exaustivamente regulados. Na minha visão pessoal, alguns assuntos não devem, não podem e não são da natureza de serem altamente regulados. Não são. De novo, nós estamos falando num momento de inovação em que as coisas vão mudar daqui a 6 meses. E o tempo que eu tenho para regular uma situação daqui a 2 anos vai me dar uma regulação num contexto não mais daquele. Então, uma administração principiológica, com base no que a Constituição já estabelece, no meu ponto de vista, é justificativa, não traz todos os detalhes que são necessários para se estruturar um sistema de governança, isso é verdade, mas é o principal mote, é o principal arcabouço, a principal justificativa, o principal motivo que se justifica pensar em quaisquer alternativas, sejam governança, gestão, EPING ou qualquer que seja, para tornar o Estado mais eficiente. Então, a minha interpretação é absolutamente tranquila, no sentido de que já há muito, desde 88, a justificativa para pensar o Estado de uma maneira mais eficiente. Senhores, é isso, muito obrigado e tenhamos todos um dia bastante interessante, Profico. Obrigado.